Então, eu comecei no conservatório aqui na Escola Superior de Teatro e Cinema, em Lisboa. Estudei cá há 2 anos. Depois fiz Erasmus em Valência, onde terminei a licenciatura e fiquei, ou seja, não regressei. Daí eu fui para a Noruega, onde tive meio ano, mais ou menos. Estive numa companhia de teatro, dança, circo. E ainda estava num modo de aprender e estava curioso em relação a diferentes artes. Então fui aprender. Pronto, descobri que a vida de circense não era necessariamente aquilo que eu estava à procura. Depois fui para a Polónia, porque me apaixonei. Com alguém que estava na companhia, não renovaram o contrato, então eu decidi, vamos para a Polónia. Na Polónia trabalhei um bocadinho lá também, principalmente em Krakow. Foi onde fiz o meu primeiro projeto, que se chama How to Portray Your Pain, que um pouco já estava a tentar um pouco dialogar sobre esta questão de carregar algum tipo de trauma ou de circunstância negativa e a dificuldade que é de verbalizar e o porquê dessa dificuldade. Sim, os constrangimentos sociais que não nos fazem sentir livres para expressar aquilo que sentimos. Entretanto, daí também, ou seja, a sociedade polonesa é bem difícil de perfurar, muito religiosa, e eu tive bastantes dificuldades. Tipo, eu conseguia trabalhar, mas o esforço para fazer tipo uma performance lá era vários meses de diálogo e tentar encontrar um compromisso. E pronto, eu estava a sentir a minha liberdade criativa bastante restringida. Então, candidatei-me para uma masterclass na Itália, com Falk Richter e Nia de Wolf. Pronto, fui lá, gostei bastante do trabalho. O Falk falou-me de Berlim. Decidi então, porque não, quero sair da Polónia e pronto, fui para Berlim, entretanto fiquei lá. E pronto, em Berlim trabalhei muito dança, teatro, também comecei a engajar-me no ativismo, comecei também a trabalhar com museus. Sim, todo o trabalho que fiz maioritariamente em Berlim foi nessa questão da violência de género, também de uma perspectiva colonial ou não, sendo que o último foi num museu chamado Humboldt Forum, que foi, enfim, houve toda essa polémica de reconstruir o Palácio Prussiano em 2022, que é do género, porquê? E claro, eles tinham esta dialética descolonizante de querermos um pouco reconhecer o nosso passado colonial, que na Alemanha é muito curto, são, sei lá, 2, 3, 4 anos. Mas claro, houve toda uma contradição, que eles tinham imensas obras de arte lá que não queriam tipo, devolver aos países onde pertencem. E então o nosso objetivo foi um pouco trazer não artistas queers, não binários, trans, um pouco ocupar o espaço, também tentar realocar dinheiro de lá para comunidades marginalizadas, que conseguimos com muito esforço. Houve muito obstáculo e muita burocracia. E pronto, isto foi mais ou menos a minha jornada até agora. Eu acho que a minha história, eu venho de um contexto muito opressor e violento, e pronto, eu sempre senti que, no meu caso, como pessoa queer, não binária, que também demorei bastante tempo a entender que era essa a minha identidade de género, mas sempre na busca de... aqui, enquanto vivia em Portugal, achei que não tinha referências ou modelos que me ajudassem a encontrar palavras para aquilo que eu estava a experienciar. E por isso mesmo continuo nesta busca de entender, ok, tem que haver mais do que aquilo no qual eu fui criado. E no fundo a minha inquietação tem sempre sido essa de tentar verbalizar ou articular, enfim, os traumas transgeracionais que todos experienciamos enquanto comunidade, mas que eu não sinto que exista um espaço para isso. Então, a trilogia começou em 2020, a convite de um teatro de Berlim que se chama Kastatpalast. Em 2020 eu tentei imediatamente enfrentar a temática da violência sexual estrutural, mas foi pré-terapia e percebi que não vou conseguir, não estava a conseguir distanciar-me. Então decidi dividir então numa trilogia e usar esta forma assim de criação não tão ortodoxa para ao mesmo tempo encontrar a terapia e conseguir resolver as coisas antes de as pôr em cena. Foi o que fiz. Tenho um terapeuta incrível.
E pronto, então comecei por essa questão da queerfobia, que foi o que trabalhei lá em Berlim. Depois vim cá a Portugal com uma obra que tratava mais a questão do género, a violência do género e de forma que a cultura portuguesa serve de silenciador, não sei onde é que está enraizado esse medo que nós temos de falar quando nos acontece alguma coisa, especialmente a nível sexual, que é mais estigmatizado na nossa cultura. E pronto, este ano, depois de 2 anos de terapia, falei com o meu terapeuta e cheguei à conclusão que estava preparado para enfrentar o tópico. É uma coisa que tenho estado mesmo durante muito tempo à procura de encontrar este espaço onde posso articular isto, mesmo também pela questão de quando eu não entendia muito bem o meu trauma, procurei muito e não encontrei referências a nível artístico, ou muito poucas. O cinema ajudou-me bastante e pronto, pensei, eu quero muito fazer isto, não sei se vai ajudar ou não, mas eu espero que sim. A parte 1 e 2, que foi então em Berlim, tratava, como te disse, da queerfobia sistémica e da questão do perpetrator, agressor, e toda a cultura do agressor, de que forma é que os agressores são escondidos pela cultura, no sentido em que sempre que há, por exemplo, alguma pessoa queer que se expõe e quer, por exemplo, encontrar justiça legal, há sempre todo um mecanismo legal que no início te vai descredibilizar e vai tentar entender o porquê do agressor ter feito o que fez, ao invés de imediatamente aplicar justiça, sem desculpas, sem tentar encontrar o contexto. Então trabalhava um pouco sobre isso, sobre essa questão de sempre que existe alguma necessidade de encontrar justiça, essa justiça tem um monte de bloqueios legais, porque é sempre os agressores que têm mais voz do que as próprias vítimas. A outra questão era, às vezes, também que acontecia de os sobreviventes dessa violência, eu acho também que é por uma questão de não haver recursos e de nos habituarmos a não ter esperança e a não ter esse espaço para falarmos, acabamos também, não sei se é por rancor ou por medo, de silenciar outros sobreviventes que querem expor aquilo que lhes acontece. E às vezes há uma inimizade, entre sobreviventes, porque alguns realmente conseguem esses recursos, esse privilégio, ter uma plataforma para falar, e outros não, e há uma espécie de conflito que até mesmo dentro da própria comunidade acontece. Como já mencionei de certa maneira, o primeiro lugar é criar visibilidade, criar referências também de, não sei, eu vou tentar também, quando a trilogia estiver terminada, eu vou divulgar o vídeo e pô-lo acessível a quem queira ver sem cobrar. Eu acho que a minha intenção é começar por gerar diálogo, também um pouco falar das dificuldades, porque a obra foca-se em 3 partes diferentes. A primeira é realmente essa questão da memória, porque acontece a muitos sobreviventes quando estás num período muito longo sem ajuda, chegas a uma altura que pensas, ok, a minha única forma de sobrevivência é a repressão, eu tenho que esquecer, eu tenho que fingir que não está lá, porque eu não posso viver com isto a vida inteira e ao mesmo tempo ser consciente de que não há ajuda, não há escapatória. Então isso é a dificuldade maior que a terapia ajuda muito, o recuperar dessas memórias, desses acontecimentos. A segunda parte é o diálogo em si, e mesmo a questão de, por exemplo, eu acho que muitas crianças, como eu, há essa ideia de que as crianças não falam e não pedem ajuda. Eu pedi imensa ajuda, eu fui a vários órgãos, tipo à Segurança Social, a vários sítios pedir ajuda e essa ajuda nunca apareceu. Houve sempre essa questão de, não sabes o que estás a dizer, ou estás a mentir, e ligarem aos meus agressores para me buscar. Mas também tens essa questão enfim, os órgãos estatais que foram criados para ajudar os sobreviventes desse tipo de violência, que te dizem não, e não querem realmente oferecer essa ajuda. E a terceira parte tem a ver com essa mesma questão de, uma vez que se põe voz a estes traumas, estas feridas difíceis de verbalizar, imediatamente o corpo reorganiza-se e há um sistema de cura que começa a tomar lugar, e a partir daí começamos então a experienciar o empoderamento e realmente a começar a refletir-nos não só como o resultado de um trauma, mas como pessoas. E eu sinto que agora, com 32 anos, finalmente começo a entender aquilo que gosto, o que não gosto, o que é que são as minhas motivações, e que não sou só o resultado disso, mas é todo um processo difícil, mas enfim, que vale a pena.
Sim e não. Eu tento sempre, e por isso é que eu decidi fazer isto só quando encontrei terapia, eu tento sempre digerir as coisas antes de as pôr em cena, porque eu também não quero nem recriá-las, nem criar objetos artísticos que se vão tornar em gatilhos psicológicos e fazer com que o público não tenha capacidade de digerir nada do que eu estou a dizer. Mas ao mesmo tempo há uma parte de muito empoderamento e cura, que é o verbalizar, é realmente esta questão de eu tive muitos anos em silêncio, constantemente a guardar este segredo, e só o facto de perceber que não há estigma, eu não vou ser inferiorizado ou não vai acontecer nada porque eu simplesmente ponho esta realidade aqui fora, e perceber que eu tenho esse direito. E isso sim, é incrível não ter que ir por aí sempre com medo de, oh meu Deus, vamos nos conhecer como pessoas e talvez esta informação vai sair e vai ser o fim da nossa relação, e perceber que não tem que ser assim. Então sim, esta obra ajudou muito nesse sentido. Pronto, então começou em Berlim. Eu comecei numa residência criativa com um formato visual que era mesmo de, como havia uma pandemia, o teatro decidiu gravar os ensaios, e ao gravar os ensaios havia um diálogo depois com o público online para discutirmos tipo, porque é que isto é feito, que perguntas é que me levam a criar. Então já começou desde do diálogo. Uh, Depois, no fim, eu trabalho de uma forma muito intuitiva, e também eu escrevo muito, e eu tento não me filtrar no momento de escrever e depois, na altura de escrever, entender, enfim, como é que me sinto depois. É um processo muito psicanalítico, estes ensaios. E tenho que dizer que o meu terapeuta foi parte do processo de criação, totalmente. A sonoplastia ajuda muito também, às vezes, tipo, é mais fácil eu criar um som, uma espécie de som, e deixar que esse som invoque certas emoções que eu, através do pensamento, não vou conseguir aceder. Mas sim, é um processo muito de let it go, ser vulnerável e no final filtrar e entender como é que eu posso depois digerir isto de uma forma em que eu me proteja também. Totalmente, totalmente. Ao bloqueio da memória também, entender as tensões e que informação é que elas acarretam. Eu acho também é o que eu gosto da combinação entre a palavra e o movimento, é que há certas coisas que a palavra não consegue aceder e que a informação está toda no corpo, e eu tenho muito esse trabalho de trabalhar com a atenção crónica, porque a atenção crónica há sempre uma informação lá, de algum tipo de memória, emoção, que se eu dedicar tempo suficiente eu vou acabar por conhecer algo sobre mim só através desse trabalho mais somático. Mas sim, eu acho que eu não conseguiria fazer este trabalho se não fosse através de um formato interdisciplinar, porque todos os elementos me ajudam a aceder partes diferentes, tanto consciente como subconsciente. Totalmente, totalmente. Sim, porque eu acho que. Eu até vejo de certa forma, eu acho que às vezes há muito essa convenção, tanto no teatro como na dança, de. Não sei, há um corte, uma dissociação entre aquilo que a palavra é capaz de fazer e aquilo que o corpo é capaz de fazer. E no fundo, às vezes, essa dissociação também é uma problemática e é até um síntoma nas pessoas que experienciam trauma. Então, quebrar essa dissociação e encontrar esse casamento entre o corpo e a voz foi fulcral para este processo de criação. Sim, totalmente. E, na verdade, ou seja, eu acho que a performance em si, a forma como foi construída, é o processo até, a dificuldade de expressar aquilo que aconteceu e todas as, enfim, os caminhos que eu tive que tomar física e psicologicamente para me preparar para dizer a frase: o meu pai fez isto, a sociedade fez isto. Mas sim, eu realmente exponho aquilo que aconteceu, tanto a nível, não, talvez não tanto a nível íntimo ou familiar, mas mais também de que forma é que as ações do meu pai foram protegidas pela sociedade em si também, que é algo que eu queria muito trabalhar. Então, muito obrigado. Nada.